Foi? Foi. Foi não. A hora que for, nós vamos abordar, nós vamos começar com você cantando. Tudo bem? Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Vou esperar você entrar aí um pouquinho, esperar algumas pessoas entrarem aí. Quando tiver pelo menos algumas pessoas entrando aí, vai dando um alô pra gente. Esperar entrar um pouquinho. Põe aí no Facebook, no Daniel Jacomete, e compartilha também. Vamos pedir para os irmãos hoje compartilhar. Vamos pedir para os irmãos compartilhar. Glória a Deus. Irmã Kédia, começa louvando. Se puder, antes da compartilhação, coloca aí. Estudo da primeira carta de João. 1 João. Tudo bem, irmão José? Como vai o senhor e a família? Benção pura? Glória a Deus. Nós vamos estudar hoje 1 João, juntamente com a irmã Kédima. Nós vamos meditar um pouquinho sobre 1 João. Para
Deus, boa noite. Quero agradecer a Deus por mais um dia, sexta-feira, ou terça-feira, melhor dizendo. Todas as terça-feiras e sexta-feira nós estamos aqui com o encontro com a Palavra de Deus. Nós estamos aqui com o estudo bíblico, estudando a Palavra do Senhor. Nós estamos estudando, você aí, caro ouvintes, amigos que está entrando pela primeira vez, nós estudamos um livro a cada dia, um livro, 2 livros, assim de acordo com a necessidade ou tempo nos proporciona. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de 1 João. E eu gostaria que você compartilhasse. E no final também nós vamos estar orando por você. E eu sei que a bênção de Deus vai estar sobre você e a sua família. E eu quero meditar com você sobre esse capítulo. Porém, eu vou pedir para os nossos ajudadores aqui para ler a palavra do Senhor. E eu gostaria que fosse a irmã Kedman. Nessa versão, eu sei que vai entrar bastante pessoas de outra denominação, católico, de outras denominações. Eu quero dizer para você que aqui nós não, embora nós temos a nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, Missão de Paz, mas nós não falamos sobre religião, sobre a igreja Assembleia de Deus. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de ler, mostra para eles lá em qual livro que nós vamos ler. Mostra a capa da Bíblia. Aqui é a Bíblia Jerusalém, que ela é escrita pelas edições paulinas também. Ela contém os 73 livros da Igreja Católica também. Porém, eu quero chamar você para a primeira epístola de João, ou a primeira carta de João, primeira carta universal de João. Eu vou pedir para a irmã Kedman fazer essa leitura. Isso. O Verbo encarnado e a comunhão com o Pai e o Filho. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossa mão apalparam do Verbo da vida. Porque a vida se manifestou-se, nós a vimos e dela vós damos testemunhas. E vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. E o que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E vossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E isso vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há treva alguma. E dizemos que estamos em comunhão com ele e andamos das trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos não temos pecados, enganamo-nos e a verdade não está em nós. E se confessarmos nosso pecado, ele que é fiel e justo, perdoará nosso pecado e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos não pecamos, faremos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Continua 2 até... Pode ler até o 17? Até o 6. Isso. Meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis, mas
Se alguém pecar, tenho como advogado, junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E sabemos que o conhecemos por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas o que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus está realizado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve também andar com ele, como ele andou. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Kétima, que fez esta leitura. No dia de hoje, primeiramente, vamos falar quem foi João, quem é esse escritor da primeira carta de João, da primeira epístola. Nós vamos falar quem é esse João. Primeiramente, é bem verdade que nós vamos pegar aqui o autor, embora não está escrito lá a menção, mas dá para entender pela mesma forma de escrita que foi João que escreve esta carta. A primeira coisa que eu quero mostrar para você, leitor, ou ouvinte da palavra de Deus, é que o primeiro livro de João, ou seja, a primeira carta de João, ela também confere com a carta ou melhor, o Evangelho de João. Se você for perceber, eu gostaria, com os irmãos que estão me ajudando aí na nossa live, eu gostaria que lesse para mim livro de Evangelho de João, ou Evangelho de São João, mais conhecido, para você ver que a linguagem é uma linguagem comum nos dois textos. Nos dois textos dá para entender que é o mesmo escritor. E também nós vamos ver que o mesmo livro, ele tem datas de escritas semelhantes ou aproximadas. Nós vamos lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, mais conhecido como São João. O povo costuma. Automaticamente, o Evangelho de João foi escrito em 85 a 90 anos depois de Cristo. Lembra que eu falei para vocês que João escreve esta carta porque a fé dos irmãos estava faltando. É como se fosse assim, irmão Adria, alguém anda comigo e eu vou caindo no esquecimento porque muitos dias já se passaram. Aí alguém fala, não, eu vou escrever algo para que aquilo fique notório. Então, João percebe que havia uma necessidade de trazer a fé novamente, uma fé genuína, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá na primeira, eu vou pedir para os irmãos ler, quem pode ler para mim aí? Primeira, Evangelho de João primeiro. Evangelho, né? Epístola não. Evangelho de João, eu estou querendo mostrar a base da escrita. A base da escrita. Pode? Pode. Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá bom. Irmã Kelly, pega nessa versão aí o primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pega no 1 João. Isso, assim, ó. Morita, faça um favor. Fique em 1 João. Lê o primeiro versículo. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e a que a vossa mão apalparam, o do Verbo da vida. Então, aí ele já fala de uma forma diferente.
ele fala que viu e ouviu. João descreve aí que ele viu e ouviu sobre quem? Sobre quem que ele está falando aí? Sobre o verbo da vida. Sobre, na nossa versão está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que a gente vai confundir um pouquinho. Mas isso é só para você entender que as linguagens são semelhantes. Você ouvintes aí, que está conosco aí, eu tenho percebido que tem entrado bastante pessoas juntamente conosco. Tem entrado bastante pessoas, entra e sai. Deixa aí o seu comentário conosco, ou alguma pergunta. Se nós não respondermos ao vivo, depois nós vamos entrar e vamos responder. Tá bom? Então, o que era desde o princípio? Quem era desde o princípio? O Verbo. Quem era o Verbo? Deus. Aí vai lá. O que ouvimos e vimos com os nossos olhos. Quem é que eles viram e ouviram com o ouvido e com os olhos deles? Quem é que eles avistou? Deus em Jesus. Na versão da irmã Kedma aqui, ela fala uma coisa engraçada. Ela fala sobre um verbo encarnado. Não é isso? O verbo encarnado. Ou seja, que verbo? A palavra encarnada. O Deus encarnado em quem? Em Jesus. Então, precisava ficar notório esse Deus que tudo podia fazer. E o que nós vamos nesses versículos aqui, nesses primeiros 16 versículos que nós podemos meditar agora, nós podemos dizer que é os 16 versículos da certeza, irmã Kédia. Por quê? Os 16 versículos da certeza. Olha lá. O que vimos, o que ouvimos e vimos. Ou seja, nós ouvimos ele falar e também vimos ele com os nossos olhos. Olha o que ele vem falando. E que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra viva. Tem como tocar a palavra? Tem como tocar na palavra? Não. Mas por que ele está querendo, o que ele vem trazendo aqui? Ele vem trazendo que tocaram na palavra viva. E quem era essa palavra viva? Jesus. Jesus era a palavra viva. Então, é como se eu passasse para vocês aqui, olha, eu toquei na palavra viva. Então, ele está dizendo que ele tocou em Jesus. Ele tocou no Deus encarnado, que era Filho amado Jesus. Amém? Aí vem, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Está dizendo, então, a vida foi manifestada. Então, aonde é que a vida foi manifestada? Em Jesus. Ele está dando uma certeza que foi manifestada a vida em Jesus. E está dizendo assim também, e nós a vimos, testificamos dela, e nós anunciamos a vida eterna. Que vida eterna é essa? Jesus novamente. E estava com o Pai, e nos foi manifestado. Estava com o Pai, Pai, Espírito, e nos foi manifestada através de quem? De Jesus. É o que... Aí vai lá, versículo 3. O que vimos e ouvimos, olha a certeza que ele está dizendo. O que vimos e ouvimos, anunciamos para que também tenhais a comunhão conosco. Ou seja, através do que? Através do que eu vi e através do que eu ouvi. Então, você vai ver aqui, a comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos
para que o gozo se cumpra. Na versão da irmã Kedman, está dizendo assim, para que a alegria seja completa. Se você crê neste que foi manifestado, nesta vida que foi manifestada, a alegria na sua vida também será completa. Aí vai lá, versículo 5. Lê para mim na sua versão, irmã Kedman. Essa é a mensagem que ouvimos dele e nos anunciamos, e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Opa! Próprio Jesus que falou para eles, e eles testemunham, tá? Eles que anuncia, certeza, porque ele ouviu de quem? Então eu falei que é os versículos da convicção, da certeza. Aí vai lá, se dissermos que não temos comunhão com ele e não andamos em treva, mentimos, não praticamos a verdade. Ou seja, se você diz que tem comunhão com Deus e não faz a vontade de Deus, então você não tem comunhão com Deus, porque você anda em treva. A partir do momento que eu ando na luz, ou com a comunhão com Deus, eu vou apartar dos desejos carnais e das trevas. Aí vai lá o versículo, mas se andamos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmão Roberto, vou começar mais cedo hoje. O senhor percebe que nesse texto, vamos ver no versículo, no texto da irmã Kedman primeiro, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pergunta é: se eu não ando com comunhão com o meu irmão, eu estou andando na luz? Então vem para cá você, vem para cá você de outra denominação. Você espírita, você macumbeiro, você testemunho de Jeová, você da congregação que está no Brasil, você da Assembleia de Deus, das igrejas apostólicas ou pentecostais. Se você não anda em comunhão um com o outro, Cristo não está em você, ou seja, você não está na luz. Vocês percebem como que é complicado? Se nós temos comunhão com os nossos irmãos, certo? Nós andamos com Cristo. E se não temos comunhão, não andamos com Cristo. Pergunto eu, estou perguntando de denominacionais, não estou falando do nome. Mas as denominações andam em comunhão uma com a outra? Não. Hã? Então está em treva ou está em luz? Eu louvo a Deus por esse nome aqui, ó. Eu louvo a Deus por esse nome. Porque aqui, irmão, Jesus nos chamou para ter comunhão. Comunhão como? A comunhão a partir do quê? Aí, irmã Kedman, o sangue de Jesus vai surtir efeito. Quando eu tenho o quê? Comunhão. A Bíblia, o próprio Jesus disse, se dependesse de vós, tivesse paz com todos. É claro que nem todo mundo quer ter comunhão comigo, mas se depender de mim, da minha parte, eu tenho comunhão com todos. Não sei se vocês estão entendendo. Aqui escute isso. É palavra de Deus. Ter comunhão com todos. É bem verdade que nem sempre eu conheço pessoas que é difícil ter comunhão com elas. Mas ainda a gente tenta fazer comunhão com eles. Mas parece que é jogar pedra no avião. Essa filosofia de um amigo meu, essa filosofia que é jogar pedra no avião. Tem pessoas que você tenta fazer comunhão com ela e ela não quer. E muitas das horas, pessoas
ela se declara filho da luz. Ela se declara que está andando na verdade, mas na verdade ela está andando em uma mentira. Olha lá o versículo. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se eu não tenho comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus Cristo não vai me purificar de todo pecado. Por quê? Lembra o Salmo 133? Quem pode ler para mim o Salmo 133? Salmo 133. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde é que Deus ordena a vida e a bênção para sempre? A bênção e a vida para sempre? Na comunhão. E este discípulo aqui, esse apóstolo, ele vem puxando então uma palavra que a comunhão precisa estar na base da vida dos irmãos. É uma carta universal. Ela é uma carta que serve para judeu, para grego, para todos. Nós precisamos ter união um com o outro. Para quê? Para que o sangue de Jesus Cristo me purifique de todo pecado. Então, vamos continuar aí. E se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aqui o próprio João, aquele João que teve a revelação do Apocalipse, dos 4 livros de João, né? Ele falando que se ele dissesse que ele não tinha pecado, ele estava enganando ele mesmo. Certo? Ele estava enganando ele mesmo. E a verdade não estava ali. E é bem verdade que tem pessoas que vomitam uma santidade que não tem. E é bem verdade que Pedro, ou João, ele descreve aqui, olha aqui, ó. Mas, na verdade, irmão Alberto, no versículo 8, ele fala, ele bagunça conosco. No versículo 8 ele bagunça, ele põe todo mundo como pecador. No versículo 9, vê aí, irmã Kedma. Se confessarmos nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Percebe aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu preciso fazer o quê? Confessar o meu pecado. Eu preciso colocar o meu pecado aonde? Aonde é que nós vamos pôr o nosso pecado? E a Bíblia diz no versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso. A sua palavra não está em nós. Então aquele irmão que diz, não, eu não peco, a palavra de Deus não está nele. Aqui está também, boa noite, pastor Daniel. Aqui é o André Lucas Ferreira. Peço oração por toda a minha família. E se puder cantar um louvor. Se puder cantar um louvor, põe um anjo aqui, põe a outro lá, põe um lá na porta e outro no altar, né? Glória a Deus. Depois, esse irmão André, meu primo, lá na cidade de Campo Belo, Minas Gerais. Deus abençoe, irmão André, glória a Deus por sua vida. Dê um abração aí no seu pai, tio Dauri, né?
E dá um abração nos tios aí por mim, tá bom? Chega aí a palavra, o evangelho no seu coração. Daqui a pouco nós vamos estar orando. E me lembra de eu estar cantando esse corinho. Daqui a pouco, fique atento aí que nós vamos cantar, tá bom? Deus abençoe, irmão André. Hoje nós fizemos uma sala de vídeo diferente hoje, né? Glória a Deus. Então você já deu para entender que o que ele vem mostrando para você, que você é um homem pecador. E agora, se você é um homem pecador, precisa de alguma coisa a mais, sim ou não? Podemos continuar pecando? Aí ele vem falando. O que nós devemos fazer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele quem? Vamos voltar para o texto que nós estamos lendo. Ele quem? A vida eterna. Quem é a vida eterna? Jesus. Ele quem? O Verbo encarnado. Quem é Ele? Jesus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, entra aí o nosso nosso ênfase. Todos nós somos pecadores. E agora? Qual é a solução? Aí fala, confessa o seu pecado. Mas tem hora que você olha e mesmo pedindo perdão, parece que o negócio não vai. Parece que você não recebe o perdão. Não sei se você já aconteceu com você. Ainda fica aquele espírito de acusador, né? Lê aí o capítulo 2, versículo 1 para mim, por favor. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos estar orando por sua vida. Quero, enquanto os irmãos estão louvando ao Senhor, está procurando na palavra do Senhor, eu quero falar, meu amigo, irmão, você ouvinte da palavra de Deus, esta igreja precisa dos braços fortes. Nós demos o nome braço forte. Por que braço forte? Porque a obra de Deus precisa de alguém que ajuda a segurar esta obra, que continua a manter esta obra em pé. E para manter esta obra em pé, eu preciso de pessoas que tenham um braço forte. Quando eu falo braço forte pela fé, sendo uma estrutura distante para abençoar esta obra. Então nós pedimos aí para você ir até o Banco Itaú, ou transferir no Banco Itaú, da conta corrente, conta corrente 45522, dígito 9, agência 6065, no Banco Itaú. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, 011 984 27 24 24, é o WhatsApp, fala com o nosso departamento da nossa igreja, tá bom? Entra também em nossas redes sociais, compartilhe no Facebook, Missões de Paz, no Instagram, AD Missões de Paz, no YouTube, AD Missões de Paz, vai lá, compartilhe e se inscreve, escreve e compartilhe, tá bom? Acharam aí? Capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vocês entenderam? Quem é o advogado nosso? Jesus Cristo, o justo. Por quê? Por que você acha que Jesus vai ser o advogado de quem peca? Porventura vem pecar e pedir perdão dos pecados. Quem vai arriscar? Por que Jesus é o advogado dos nossos pecados? Intercede por nós, né? Advogado de defesa ainda. De defesa. Porque ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Então é como se fosse assim. Pequei. O acusador vem e fala, não, agora você está com passo no inferno. Você está com passo na mão do seu adversário.
Aí a Bíblia diz que Ele é aquele que intercede por nós. Filhinho, vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Quem é o advogado? O que ele faz? Julga a nossa causa, procura a nossa defesa. Ou seja, procura mostrar aonde está, vamos falar assim, aonde é para nós sermos justificados. E aonde é que entra a nossa justificação? Na cruz. Através do seu sangue. Pai, esse daí, deu mais uma chance para ele, porque esse daí eu morri e verti o sangue em favor dele. Você está entendendo? Então, o sangue de Jesus Cristo vai surtir efeito. Quando nós temos o quê? Comunhão uns com os outros, pedimos perdão. Se pecarmos, Ele é fiel e justo para... Ele é fiel e justo para nos perdoar. Versículo 2 do capítulo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Opa! Pelo do mundo inteiro. Aí vai lá. Mas se morreu por mundo inteiro, então está todo mundo salvo? Não. Pastor, mas porque todo mundo às vezes não gosta da Bíblia por causa disso. Que palavra que é essa? Que significa essa palavra aí? Como é que é, irmã? Tenta falar de novo aí. Propiciação. Como que é essa palavra mesmo? Pega no dicionário para ele aí na palavra verídica. Não, para mim não. Pro Brasil, né? Pro mundo que Certo. eu venho isso aí porque... Vê aí para mim. Me ajuda aí. Viu? Para nós termos... Se eu estiver lendo em casa, eu vou ficar perguntando, né? Me tentando entender o que significa essa palavra aí. Olha, na versão aqui, está dizendo assim, ó. Na versão aqui, está dizendo assim, ó. Ele é a vítima da expiação. Ou seja, aquele que morreu em nosso lugar, certo? Para perdoar o meu pecado. Então a propiciação é colocar o cordeiro em seu lugar. Então ele foi o cordeiro que foi colocado em seu lugar. Na versão aí no Atlas, aí, Um tradutor coloca uma palavra dessa e fala que traduziu. Ato ou efeito de propiciar, ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade, a força sobrenatural da natureza, para conseguir seu perdão, seu favor ou sua boa vontade. Então, propiciação é uma maneira de agradar a Deus. Então, o cordeiro, ele se fez cordeiro em nosso lugar para morrer em nosso favor. Então, para quê? Para que ele se fez cordeiro em nosso lugar? Para agradar quem? Para agradar a Deus, para perdoar os nossos pecados. Ou seja, para nós ficar 0-0 na balança agora e começar tudo de novo. Está entendendo? Então, todas as vezes que nós pecamos, Ele é a nossa apropriação. Então, é Ele que nos coloca, é Ele que é o nosso advogado. Então, Ele agrada a Deus com o seu sacrifício. Como? Como Jesus. Vamos lá para o próximo versículo? Aquele que diz, eu conheço e não guardo os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Esse é o versículo 4. Era o 3, né? Isso. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, e se guardamos os seus mandamentos. Opa, sabemos que temos conhecido por quê? Porque nós guardamos o mandamento de quem? Jesus. De Jesus. Vamos usar o título que o autor deu. Vamos ao título que o autor deu? Lá no Evangelho, no 1 João 1. Vamos lá? Vamos falar diferente, olha. Nisso sabemos que conhecemos. Conhecemos a quem? A palavra da vida.
ou o que era desde o princípio, ou a vida que nos foi manifestada, ou a vida eterna, viu? Ou o verbo, tá? Então, nisto conhecemos. Aí vem Jesus. Qual o mandamento de Cristo hoje? 2 mandamentos. Jesus deixou. Qual que é? Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Em outra versão, ele vai dizer assim: amar o teu próximo como eu vos amei. Tá bom, mas se o senhor falar que só obedece quem crê que obedece, e para mim amar a Deus eu tenho que obedecer, se for para mim amar a Deus eu vou acabar seguindo os mandamentos passados. Não. Que acabam jogando uma coisa. Não. Porque se você pegar a palavra do Senhor, se você vai pegar a palavra do Senhor, por isso que eu sempre incentivo, possivelmente quem nos segue já há algum tempo, sempre eu dou para a pessoa, a primeira base da fé deles, tem que ler o Evangelho de João. Porque aonde que João manifesta, ou seja, João descreve a revelação de Deus através de Jesus. Então, a partir do momento que eu conheço qual o propósito de Jesus, o porquê Jesus veio, ou qual foi o primeiro propósito, então eu vou entender que Ele é Deus e as suas palavras, então ela fica como ordenança. Por exemplo, Ele olhou para aquela mulher pecadora e falou para aquela mulher pecadora, que estava defendendo os pecados delas, é isso que Ele olhou para aquela mulher pecadora? Ele foi misericordioso. Né? Ele foi misericórdia e falou para ela o quê? Vai e não peques mais. Então, um dos mandamentos de Jesus. Vai e não peques mais. Então, se você for observar, nós temos vários mandamentos de Jesus num todo. Por exemplo, a ceia do Senhor é um mandamento. Certo? Tomai e comer, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. E Jesus quis dizer quando ele falou, eu não vim para mudar, vim para esclarecer a lei. Quando ele falou com os fariseus lá, ele falou, não vim para mudar a lei, eu vim para esclarecer, porque estavam seguindo a maneira errada. Sim. Então, eu queria... Porque as pessoas queriam colocar uma lei no papel. Certo? Mas o que estava acontecendo com os fariseus, com os judeus, até mesmo com... Aconteceu isso mais tarde com muitos cristãos. Acontece hoje. Porque tem a letra na boca, mas não tem a letra na ação. Você está entendendo? Tem Cristo, eu conheço a Cristo por causa da palavra de Deus me disse. Mas a vida dele demonstra o contrário. Então Jesus veio mostrar uma prática. Por isso que ele precisou fazer um novo mandamento vos dou. Você está entendendo? Quando ele dá um novo mandamento, eu vou pedir para a Manquero ele ver se consegue achar onde está escrito, que me fugiu a memória aí, um novo mandamento vos dou. Vai me esclarecer aqui para eles. Tá bom? Olha, é interessante nós pegarmos a ideia do autor João, porque o autor João, ele quer revelar Deus através de Jesus. O que o povo da época não conseguia entender. É porque a diferença visualmente para o homem é muito grande de Deus para Jesus. Opa! É imensa. Então, como pode ser o mesmo, está na mesma linhagem, se um diz olho por olho, dente por dente, o outro diz ama teu inimigo como a si mesmo. Então, bate um conflito na mente humana muito grande. Porém, e outra coisa que acontecia, irmão Roberto, acontecia também que o povo, por exemplo, na época de João, eles estavam numa confusão mental. Como uma confusão mental? Como pode o filho da Maria ser o Deus eterno?
E o que ele não entendia? Como? 100% homem, 100% O que ele não conseguia entender? Que Deus é quem encarnou em Jesus. E não é Jesus que encarnou em Deus. É aí que precisamos observar. Observar que quando o autor falou aqui, ó, o autor colocou aqui, ó, deixa eu me ver aqui. Deixa eu me ver aonde é que está. Ó, o que era desde o princípio e o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos completado e as nossas mãos tocado, contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. O que vem aqui? Desde o princípio. O que ele não entende? Como pode Jesus ser desde o princípio? Se Jesus nasceu de Maria. Mas o que estava em pauta não era o Jesus homem, nesta hora, mas era o Deus encarnado que estava sobre Jesus. Então, quem era eterno? Seu espírito. Corpo não, corpo é matéria. Certo? Só virou eterno depois da sua acessão do corpo ser glorificado. Entenda isso. Vamos lá. Vamos para o versículo 4. Vai lá, pode ler. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E aquele que diz, versículo 5 agora, vai lá, Maquia. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabendo que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também andar assim como ele andou. Esse também deve andar como ele andou. O que Jesus vai dizer? Aprendei de mim. Aprendei de mim que sou exaltado, que eu sou mestre do mestre, o Deus dos deuses. Foi isso que ele ensinou? Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. A verdade, ele vem toda a filosofia humana, irmão Roberto, de um Deus, era ter um Deus que exaltado. Porém, Jesus começa a mostrar o quê? A humildade. A humildade ali, na verdade, não num contexto que, se você for observar, não num contexto de ser mal vestido, para linguajar simples. Não é isso que Jesus estava mencionando. O que Jesus estava chamando é para os homens ser manso de espírito, humilde de espírito, pronto para aprender. É como se fosse assim, irmão. Eu falei aqui uma filosofia meia descontraversa. Parece que tem gente que não sabe e acha que sabe. Tem gente que não sabe e acha que sabe. E ele ainda bate no peito que sabe. Sabe o que é isso? Tolice. Cada dia que eu procuro aprender, eu vejo que eu sei menos ainda. Mas é muito difícil você, nem se falou de um Deus exaltável. Deus antes de Cristo era o grande eu sou, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que estava errado. Mas ele é o grande eu sou. Não, assim, então, o pessoal que cria nele, acreditava nem que ele era aquele Deus, o todo-poderoso, o Deus do fogo e da água. Que ia chegar e arrebentar. Era aquele Deus, se não fizesse, ele matava e acabou. Aí, de repente, vem Jesus, calma, com mansidez, espera aí. Então, o impactante para a humanidade é muito... É aí que nós precisamos entrar. Eu vou continuar o saber. Então, tem hora que eu não sei e acho que sei, tá? Porque eu acho que sei, viu?
eu não sei, aí eu sou tolo. Então, eu estou na certeza que não sei, certo? Mas tem pessoas que não sabem, certo? Ele sabe que ele não sabe, mas ele é humilde para se colocar na posição de aprender. Então ele vai adquirir sabedoria, porque ele tem certeza que ele não sabe, ele precisa aprender. Aí que entra o contexto. Tem hora na vida da gente que tem pessoas já tem que ele sabe. Ele sabe que ele sabe, porém está adormecido. Está adormecido. Ele sabe que ele sabe, porém está adormecido. Ou seja, ele sabe fazer o que é certo, porém ele não levanta para fazer. Então ele está dormindo. Está dormindo. Só que tem pessoas que ele sabe que sabe, viu? E ele coloca como no lugar. O que Jesus estava mostrando aqui? Jesus, quando ele está mostrando a humildade, ele estava mostrando como herdar o reino de Deus, como homem, como agradar a Deus. Foi para isso que ele veio como 100% homem, provar para a humanidade que dava para viver uma vida sem pecado, uma vida santa. Porém, o caminho da vida sem pecado, ela é contramão da vida, não sei se vocês entenderam. A vida sem pecado, ela parece que anda na contramão daquele que acha que sabe. Então, quando Jesus chama, aprendei de mim que sou manso e humilde, ele está se colocando, olha aqui, ó, eu sei que eu sei, viu? E eu sei que tu sabe que eu sei. E o que nós devemos fazer? É seguir quem sabe. Primeira coisa de humildade, se eu acho que sei e não sei, eu tenho que seguir quem sei, porque eu tenho que abrir mão do que eu sei para me aprender coisas novas. Vocês entenderam a balai de gato que eu fiz na cabeça de vocês? Vocês estão entendendo? Entendeu aí, irmão Abner? Entendeu? Adria, perdão, eu confundi os nomes iguais aqui da igreja. Então, irmão Adria, é como se fosse assim. O irmão Roberto, ele é expert na moto. E eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei de nada de moto. Aí eu chego lá e vou falar para ele, é desse jeito aqui. E muitas vezes eu vou querer mostrar para outros, pastor, que eu sei. Pergunta particular minha. Eu tenho minha opinião própria. Certo. Estou em paz com ela. Mas é uma pergunta que, somente no evangélico, é um dar na cara do outro. Só falta um dar na cara do outro, assim. Deus muda? Não. Deus volta atrás? Não. Aí, então, tem alguma coisa errada na aprender, então. Não tem. É que o senhor tem que aprender um de cada dia, um dia de cada vez. É claro, pastor. É aí que eu falei. Se tem alguma coisa que não está batendo, o que você precisa? Procurar quem sabe. Quem foi o homem que Deus falou que ele ia morrer em 15 anos, ele orou, aí o profeta voltou. Isso não é mudança? Ele não voltou atrás? Não, aí entra alguma coisa. Aí Deus é misericordioso. Mas não mudou? Não mudou atrás. Aí você tem que conhecer os atributos de Deus. Então, Deus é justiça, Deus é misericordioso. Deus é Deus, é o top. Exato. Deus é misericordioso, Deus é um Deus bondoso. Outro fato, na época de Noé, a vontade de Deus era acabar com a humanidade. Deus tinha se arrependido de falar ao homem, está escrito na Bíblia. De repente, Deus viu graça, Noé mudou de ideia. E como dizer? Não, quando você usa, nós usamos uma expressão arrependido, principalmente a palavra arrependido no livro, é porque o nosso português, a nossa escritura, o nosso Linguajar. Não, eu vou ainda não vou dar a critério da linguagem. Eu vou falar que o nosso intelecto não consegue compreender a grandeza de Deus. Então, por mais que nós tentar explicar Deus, nós vamos ficar devendo ainda. Não tem como. Você está entendendo? Por causa do quê? Por causa da sua grandeza. Sim. Certo? Agora. Observando, só um Sim. ponto. Ele se arrependeu de fazer o homem, mas ele já tinha feito uma promessa. E ele não volta atrás. Então ele continuou a linhagem do homem por causa que ele tinha prometido. Só por causa disso. Então a palavra é que da semente da mulher ia pisar. E a ia pisar sobre a cabeça da serpente.
Então, opa, poderia até querer destruir, mas não podia por causa do quê? Na promessa. De uma palavra dada. E ele não revoga a sua palavra. Não, sim, na palavra sim, mas a atitude, porque você vê a história. Agora, o Quantas que vezes é Deus tentou mudar a comunidade? Quantas vezes Deus fez diferente para ver se a humanidade se... É que aí entra a misericórdia. Então, É por isso que o texto ele é bem... porque você vê que Deus, Davi matava, que Deus mandava, quando é aquele profeta lá que matou, quando Saul deixou de ser rei, foi lá e arrancou a cabeça, esqueci, acho que profeta... profeta de Davi, como é o nome dele? Era o Samuel. Foi lá e arrancou a cabeça do homem lá. A mandado de Deus. Simplesmente, de repente vem os mandamentos, não matarás. Assim, eu sei que para Deus deu um fato, Agora, o que você precisa ler? Livro de Números. Deixa eu me lembrar onde é. Se está no 12 ou no 13. Aonde fala da... Me acha aí. Aonde fala de Moisés dando os mandamentos. É no livro de Números, quer ver? O que acontece com as pessoas? Números não, O que acontece com as pessoas que buscam outros deuses, que Deus fala que amaldiçoa até a quarta geração? Ó, vamos lá. Vamos ver se é isso que eu quero. Deixa eu me ver. Aviar de Sinai, tal. Olha. Não. Estou perto. É onde fala sobre Moisés subindo no monte e recebendo a tábua. As novas? Ou as... A tábua. As novas tábuas é Foi Êxodo diferente a primeira da 34. segunda? A primeira tábua da segunda é diferente? Não. Que ele quebrou a Ele primeira. quebrou a primeira, né? A primeira é em 20, a outra é em 34. Primeira e 20? É. Vamos ver se é isso mesmo. Eu não vou achar agora não, mas fala lá o mandamento. Tá, dizendo eu sou o Senhor, que tirei da terra do Egito, tal, não terá outro Deus, tal. Não era bem, deixa eu ver se eu aqui. Agora tem que ter uma coisa, que é bom nós lembrar. Por que Deus estava escrevendo aquela tábua? Não é o contexto de hoje. O que eu vou mostrar para você? Isso eu vou fazer uma analogia aqui, uma visão panorâmica rapidinho, para que o tempo não passe e nós voltamos aqui no primeiro jogo. Deus chama Moisés. Leva Moisés lá no monte, aonde a sarça começa a arder, e Deus começa a falar com Moisés. O que Deus estava falando com Moisés? O que o povo lá embaixo estava fazendo ao contrário. Tudo que Deus estava ordenando para Moisés, o povo lá embaixo já estava fazendo, já estava com o coração em fazer. Certo? Então esta ordenança, ela perpetuou. Depois se você vai observar, que o próprio Jesus mesmo, a lei, os evangelhos falam sobre isso. A lei foi dada por Moisés, a lei, mas a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo. Então, a lei pode até, por exemplo, hoje a nossa lei que nós estamos aí, muitas leis foram saídas da lei, base da lei. Por exemplo, por que não pode matar? Porque se não tivesse essa lei de matar e não tivesse uma pena para quem mata, ia virar uma coisa torta direita. Olho por olho, era aquela época, olho por olho, dente por dente, mas por quê? Olha, se você matar, você vai morrer também. Então, era como se fosse uma base de troca. Só que a base da troca da graça, ela é 1000 vezes mais gratificante. Sim, concordo plenamente, mas provando mais ainda foi uma mudança extremamente Então, grande e da parte do Senhor. É que
aí que eu entro. É que na primeira lei, eles já erraram, porque eles quiseram pôr a prática numa vida, colocar um rituais. E não era rituais que Deus queria. Não sei se você está entendendo. Deus queria que a palavra fosse falada no coração seu, meu e dos homens, tá? E a palavra, ela não viesse como um ritual, viu? Mas fosse como se fosse uma base de vida. Isso tem a ver com o livro de hoje. Porque nós vamos pegar no livro de hoje, nós vamos ver alguma base, certo? Uma das bases era a comunhão, o amor, certo? Por quê? Por que o amor? Porque muitas vezes, muitos falam que ama, viu? É como se fosse assim, a letra fala para você amar, certo? Amar o seu próximo como a ti mesmo. As pessoas hoje não sabem o que é amor, pastor. Então, aí que entra o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele trabalha de fora para dentro ou de dentro para fora? Dentro para fora. A letra, ela trabalha de fora para dentro. Porém, o que Deus quer é que a sua palavra seja de dentro para fora. Então, a palavra de Deus em nós, ela gera mudança. Mas não é que Deus mudou. É a gente, né? É que o homem que não come aquilo que estava oculto desde o princípio, a palavra de Deus diz. Paulo falou isso várias vezes, Pedro falou isso. Aquilo que esteve oculto, o que esteve? A palavra. Ou seja, a vida eterna. O que era para ter já na época de Moisés? Entender que um Deus que muda o interior do homem, que muda a ação do homem. E na verdade, nas histórias dispensacionais, depois nós vamos aprender sobre isso, nas dispensações, hoje nós estamos no tempo da graça, que eu e você possa aprender da parte de Jesus, que o Evangelho, ele não foi para vir ser uma letra para me pendurar na parede e falar, não, eu sou da terra fulano de tal, porque eu sigo lá, olha lá a minha palavra. Como tem muitas denominações que chega na porta lá, está lá o Papa, o apóstolo, o fulano, o ciclano, está lá com um maracujazinho, o outro está com a romanzinha, né? Cada um está dizendo que crê naquilo ali. Porém, o Evangelho não é coisa externa. O Evangelho genuíno, ele sai de dentro para fora. Por isso que João convida o povo, então, a crer em quem? Eterno. Nele nós tocamos. Tocamos na palavra da vida. Olha o que João fala, irmã Kedman. Fala que, quando ele fala, usa a expressão, tocamos na palavra da vida, ele está dizendo, olha, tocamos em Jesus. Tocamos em Jesus. Então, ele dá essa certeza, porque ele viu e ouviu. É como se fosse assim, se eu falar para você que Deus fez um grande milagre na minha vida, certo? Você vai falar que é verdade ou é mentira? É verdade. Verdade, porque vocês me viram. E quem acompanhou meus dias do grande milagre, vai olhar e falar, verdadeiramente ele é um milagre. Não tem como contestar. Olha, vimos, ele está testemunhando que ele viu. E ouvimos. E tocamos na palavra da verdade. Ou seja, da onde saiu a verdade? Onde saiu virtude? Onde saiu bênção? Quem sabe ele estava olhando, ele estava junto com Jesus quando aquela mulher com fluxo de sangue chegou lá com fluxo de sangue, né? Mais de 12 anos, né? 12 anos tratando, já tinha gastado de tudo. E a Bíblia diz que aquela mulher tocou da palavra da verdade e saiu virtude dela. E a virtude que saiu dela curou aquela mulher. Então, o que nós precisamos entender? É difícil entender isso. É difícil entender isso. Para quem não crê. Para quem não crê. Que Jesus foi o Messias enviado por Deus. Que Jesus foi o Verbo encarnado, ou seja, Deus encarnado na vida da humanidade. A majestade
Como a manifestação de Deus foi através da vida de Jesus. E hoje? Aonde é a manifestação de Deus na vida da humanidade? A igreja. A igreja. A igreja é o quê? Que não anda em comunhão, ou a igreja que anda em comunhão? A igreja que crê, ou a igreja que não crê? Fala, mas eu creio, pastor. Mas se vive ao contrário, a Bíblia diz que não anda. Mas essa comunhão tem que ser em duas. Se o senhor quer comunhão e a outra igreja não quer, não acaba dá conflito do mesmo jeito? Não, porque assim, a partir do momento que depende, por exemplo, nós só podemos ser amigos se os dois lados quiserem. Sim, é isso que eu estou falando. Certo? Mas o que Jesus, a palavra de Jesus para conosco é essa. Se depender daqui para lá, tem paz a todo tempo. Esses dias atrás mesmo nós tivemos um diálogo e o senhor expressou, olha, eu tentei fazer de tudo por ciclano e não consegui. Não consegui uma amizade perfeita, porque o outro lado não quis. Mas aí que entra. Deus está vendo, Ele é o seu justo juiz, Ele é seu advogado. Mas que Jesus é o único. É tanta doutrina, tanto conflito, dá até, não é que dá tristeza, dá ânsia, tanta agonia, tanto conflito entre si, por causa se eu busco o mesmo Cristo, o mesmo Senhor, não faz sentido nenhum. Posso falar uma coisa para você, ouvinte? Vou falar aqui, irmão, não vou nem falar para o senhor. Muitos não estão seguindo o mesmo Senhor, porque está indo no Deus da religião e não no Deus da Bíblia. Eu convido você para estar no Deus da Bíblia. O Deus que pode mudar a circunstância é o que, João? Filhinhos, pequeis, temos um justo advogado. Aí lá no versículo, vamos ver onde nós parou? 6, agora vai para o 7. 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Quando ele andou aqui, tem muitas pessoas que introduzem, eu conheço uma denominação, que ela veste de pano de trapo, de aquelas túnicas, e acha que tem que ser igual Jesus, daquele jeito. Não é assim que Jesus está falando. Eu sou doido ainda, Não, tem. Não, eu sou... Tem aqueles que acham que sabem e não sabem, então isso é tolice. Eu sou complicado ainda, cara. Então, tem pessoas que seguem um evangelho externo, visível. Ah não, tem que ser desse jeito, porque eu tenho que ser alpargata no pé, chinelão, daquelas alpargata, né? Do tempo de Faraó. Não, meu irmão, vamos para cá. O evangelho de Jesus, é Romanos capítulo 12, que fala lá, não vos conformeis, mas transformai-vos o vosso entendimento com a renovação. Aí vai falar que renovação é? Vê aí para mim, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então vamos lá. Eu vou completando aqui enquanto ela acha ali. Então, irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro. Aquele que em vós, que vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumia, ou clareia, a verdadeira luz chegou para você. Então, para você, deixou de ser o quê? Um segmento religioso. A partir do momento que a pessoa deixa de ser um religioso, viu? E ela começa a compreender. Vamos dizer, muitas pessoas falam que é o enigma da Bíblia. Não é enigma, é a palavra revelada. Foi o que Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 25. Escondi as coisas do sábio entendido, mas revelaste aos pequeninos. Então, esta revelação, a partir do momento que você começa a ter esclarecimento, a revelação através da palavra de Deus, então é porque a luz está chegando na sua vida. Luz para quê? Para clarear o seu caminho, para mudar a sua história. Lê lá.
O senhor falou, desculpa só um pouquinho. O senhor falou que Jesus não queria só para ele, né? Ele queria só para todos. Tipo assim, Jesus não é um cara não é egoísta, né? Não é um ser que. Tipo assim, aí se eu falar, que o senhor acabou de falar aí da pessoa da luz, ele queria expandir. Ai, caramba, esqueci. Vai Iluminar. Clarear. Depois eu falo, vai lá. Porque eu não vai lá. falar fugidamente aqui. Tá. Exortai-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de que poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Em outras palavras, recebe através da transformação do entendimento seu. Então quem muda não é Deus, quem muda é o seu entendimento. Você que era cego começou a se enxergar. Antes você estava andando na treva e agora a luz chegou. E se a verdade chega, a mentira tem que bater de retirada, porque a verdade chegou. A mentira só dura enquanto a verdade não chega, mas depois que a verdade chega, a mentira tem que bater em retirada. Aí vem aqui, olha, outra vez, deixa eu ver aqui, 7. Outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro, aquele que vos, porque vão passando as trevas já para a verdadeira luz, a ilumia. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em treva. Então, já aconteceu com você? Na nossa igreja, muitas vezes eu já vi acontecer pessoas que falam, eu estou na luz, está andando, irmão, está junto conosco, mas não tem nada de Jesus nele, porque não manifestou a humildade que Jesus queria que você seja manifesto. Você não aprendeu, seu entendimento não foi renovado, sua mente não foi esclarecida. Então você está andando enganado. Tem pessoas que andam enganadas por quê? Porque não conhece a luz. Então, não vou com a cara daquele irmão. Não, Jesus não faz exceção de pessoa. É como se fosse um político. O político, ele está ali para ver o branco, o preto, o amarelo, o vermelho. O da favela, o rico e o pobre, né? O médio de situação, era para ele ser o quê? Nem de um lado, nem do outro. É para ele ser justo. Porém, Jesus é justo. Viu? Jesus, ele não está aqui para pender. Aí fala, mas eu sou do povo de Deus. Não, irmão, Deus tem compromisso com a palavra dele. A palavra dele não volta atrás. Isso que nós precisamos entender. Primeira coisa, palavra de Deus, ela não volta atrás. Concordo, você concorda. Compromisso não é com... deixa eu falar aqui você ao vivo. Muitas pessoas ficam até... Tem ministério profético, tem pessoas profetas, tem profeta de Deus na terra. Mas muitas pessoas profetizam que Deus não falou. Aí depois frustra as outras pessoas. Essa pessoa nunca viu a luz. Essa que frustra as outras pessoas. Anda ainda no... Pessoa não pode, para mim não pegar raiva dessas pessoas aí, que nem de mim, mas eu procuro, peço a Deus misericórdia, mas eu acredito que seja vacilos ou o momento está fraco na vida e acaba dando ouvido aos espíritos ruins. Porque é horrível. Irmão, sabe o que acontece? Aquilo que eu falei. Se sabe, não sabe e acha que sabe, você está entendendo? Ele é um enganado, ele é tolo. Ele não sabe e acha que sabe. Então ele se levanta querer falar o que não sabe, então ele é um tolo. Desde quando eu era desse tamanho assim, que eu já escutava que o inimigo ele não ia aparecer preto nem de chifre, ele ia aparecer parecendo coisas boas para poder enganar as pessoas. Isso, sempre foi assim. Então, ver as pessoas na igreja hoje aí que vem passar profeta. Vamos dizer assim. Coisas que não é, eu acredito que está sendo simplesmente enganado. Às vezes é vítima tanto como para quem está ouvindo, para quem está entregando, que são duas vítimas aos meus olhos. Sim. São duas vítimas. Sim.
É como se fosse assim, olha, eu comecei a falar, então, não sabe e acha que sabe. Ele é um tolo. Ele se levanta para falar o que ele não sabe. O outro não sabe, mas não sabe que o outro não sabe. Acaba virando duas vítimas. Aí ele segue aquele que não sabe. Então, são dois tolos. Certo? Então, são dois tolos. São duas vítimas. Porém, tem pessoas que sabem, viu? Mas não se levanta para mostrar que se sabe. Ele fica adormentado. Vamos fazer? Dormindo. Isso tem que ser repreendido na casa de Deus? Tem que- Não, porque é voluntário. Hã? Cada um vai prestar conta do seu serviço a Deus. Mas se é duas vítimas ali, ele não sente. Agora o que também. acontece? Eu só posso ser pastor, Hum. eu só posso ser pastor de quem deixa eu apacentar. Eu não posso apacentar quem não quer ser apacentado. Mas você não vai deixar ouvir um rapaz profetizar uma coisa que Jamais. Independente Por quê? Independente dela ser sua filha ou não, falar algo que não tem nada a ver. Por quê? Por quê? Hum. Aí que entra. Muitas pessoas estão seguindo pessoas que não sabem e estão achando que eles sabem. Eles estão enganados. Porém, muitas das vezes eu sei. E tenho certeza que eu sei. De vez em eu me levantar, eu me acovardo. Certo? Continuo no mesmo patamar que eles. 3 vítimas. Não. Mais culpado é o covarde. O culpado, o maior covarde é o culpado. Mas se eu me levanto, eu sei, e sei que eu sei da competência que eu tenho, e eu não faço, então eu também sou covarde e estou tirado como tolo. Porém, se eu sei, e eu tenho certeza que eu sei, eu vou procurar fazer o quê? Os que não sabem seguir o meu mandamento. É isso que Jesus fez. Jesus percebeu que o povo estava perdido e eles precisavam ser direcionados por quem sabe. Então, João está mostrando isso. João está mostrando, nós vimos e ouvimos a palavra da verdade. Você está entendendo? A vida eterna. Nós ouvimos e vimos. Então, Jesus falou, João está mostrando, olha, ali nós tivemos certeza do que nós sabíamos. Ou do que nós achávamos que sabia e não sabia, mas a partir do momento que nós percebemos que ele sabia, nós começamos a seguir os seus passos. Muitos perecem por seguir pastor errado. Antes eu julgava muito assim as pessoas que rejeitaram Jesus antes, né? Porque achavam Por exemplo, ignorantes, burro, porque Jesus estava ali e ninguém acreditava o que acontecia. Aí você volta um pouco a história, você vê como Deus aparecia antes para as pessoas. De repente vê um homem humilde, falando manso. Deus, quando apareceu para Moisés, chegou estremecendo tudo, chegou abalando. Jesus já chega de uma outra calma, as pessoas, até a humanidade digerir isso e querer se aproximar. Aí estamos aí hoje. olha, vamos continuar aqui. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora não está, está em treva. Aquele que ama seu irmão e está na luz, nele não há escândalo. Então, opa, é coisa louvável, certo? Mas aquele que odeia seu irmão está em treva e anda na treva e em treva e não sabe para onde vai ou para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, tem pessoas que andam nas trevas porque já cegou os olhos espiritual. Aí vem lá, versículo 12. Filhinho, vos escrevo porque pelo zelo do seu nome vos são perdoados os pecados. Então está dizendo, olha, estou escrevendo que você que estava andando em treva, você pode pedir perdão dos seus pecados, que o seu advogado vai divulgar, e os seus pecados vão ser perdoados. Mas, então, João vem falando que há uma chance para... Agora, vamos ser sinceros, para a gente dar um passo para trás, a gente não tem que ter humildade? Sim, quando a pessoa está em treva hoje, ela tem consciência dentro da igreja que está em treva? Muitas pessoas não têm. Então, e aí, como é que a pessoa vai mudar de atitude se ela não tem consciência? Mas aí que entra. Por isso que a palavra de Deus não pode ser deixada de ser ministrada. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Então, eu tenho que ministrar a palavra de Deus. Por quê?
Porque eu vou lavar minhas mãos da alma de cada um, do sangue de cada um. Não, mas às vezes eu estou corrigindo com tanto carinho para a pessoa acordar, a pessoa, não, estou só pagando o preço, estou na prova, e fica quietinha do mesmo jeito. Não tem mudança. Porque, Então, na verdade, porque ela acha que porque agora tem uma coisa. Tem pessoas que vêm e ele se declara como filho de perdição, viu, irmão? Eu costumo dizer que na igreja do Senhor, Como assim? escute isso. Na igreja do Senhor, tem vaso de honra e vaso de desonra. Vaso de honra é aquele que Deus quer honrar. Então vem cá. Se esse negócio fosse feio e estava aqui, se não tivesse aparência, estava aqui perto de mim, para decorar Isso aí depende do gosto. Você quer ver uma coisa? Tem um vaso aqui que coloca tudo que não presta dentro dele. Na igreja tem. Deixa eu buscar. Está lá fora. Está lá fora. No último lugar lá. Que é colocado, é utilizado dentro da casa. Isso traz. Nem enfeita, engraçado que não faz nem um bujangai, não faz nem uma barrinha nele, olha. Ninguém nem faz um enfeitinho. Por quê? É um vaso que é colocado, é usado dentro do templo. Em outras palavras, olha, tem pessoas que vai estar dentro da igreja, não dá ouvido para a palavra, ele vive em treva. Então tudo que acontece de ruim, de malignidade, viu? Muitas das horas vai cair aonde? Toda maldição vai cair aonde? No vaso de desonra. Viu? E ele não sabe que cada dia mais, a Bíblia diz que é limpo, limpa-se ainda. Mas o que é sujo? Sujo-se ainda. Então, temos que tomar cuidado, aonde e de que lado nós estamos. Às vezes nós estamos achando que, nós estamos abafando, eu sou um vaso, mas não sabe que o vaso é o vaso de desonra. Deu para compreender mais ou menos aí? Tem pessoas que, e é bom que esteja ali. Porque é melhor, escuta a expressão, vou dizer, é melhor o outro ser o lixo, o vaso de desonra, do que ser eu. Vocês entenderam? É melhor que eu não seja o vaso de desonra. É melhor que eu seja o vaso de honra. Voltando para cá, porque os olhos deles estão cegos. Irmão, vem para o culto. Pastor. E não sabe o que é enfermidade, tudo a maldição. Pode perceber a vida dessas pessoas, como que anda. De vez em quando, nós vê o chororô de pessoas. E você fala, meu Deus do céu, viver evangelho e viver uma vida desse jeito? É o testemunho que eu sempre pedi para o pessoal vir falar de Jesus para mim. Olhava assim, não vou nada ficar desse jeito. Por quê? Está sendo o quê? Está cego espiritual. Está sendo um lixinho, um vaso de desonra. Vamos lá. Filhinho, escrevo pelo nome de Senhor Jesus Cristo, ou pelo nome, vos são perdoados os pecados. Nome de quem? Então, se você crê no nome do Senhor Jesus, os seus pecados são perdoados. Aí ele entra antes. Mas, se você fizer o mandamento dele, se você não anda em treva, se você anda na luz como ele andou, aí os seus pecados são perdoados. Aí o irmão fala, pastor, graças a Deus que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Mas ele continua ainda, não mudou de ação. Jesus não purificou o pecado dele. Porque ele mesmo está andando em treva. Não deixa de falar mal do irmão, não deixa de falar da irmã, não deixa de falar mal do pastor, não deixa de falar mal dos outros. Viu? O Evangelho de Cristo não fez mudança na vida dele. Então o sangue de Jesus, nem o nome de Jesus fez efeito na vida dele ainda. Porque ele não tomou por completo. E quando nós... Aí vem aqui, olha aqui, olha. Na sua Bíblia, versículo 13. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Então ele está dizendo, ó pais, eu conheço, eu vos escrevo, porque aquele que é desde o princípio. Então eu estou escrevendo para vocês, porque Jesus é desde o princípio, certo? Aí ele vai falar, jovens, eu escrevo porque ele venceu o maligno.
quando ele fala vencer o maligno, ele está dizendo aqui, olha, ele morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte. Aí ele vai lá, eu vos escrevo, pais, porque já conheceste aquele que desde o princípio vos escrevi, jovens, porque sois forte e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Ou seja, este Cristo que eu anunciei para vocês, ele está na vida de vocês. Se ele está na vida de vocês, então agora vocês são fortes e já venceu o maligno, ou seja, venceu a força da malignidade. Por quê? Porque Jesus Cristo já está em vós. Olha que mudança diferente, né? O Jesus não está mais aqui fora, Jesus agora está aqui dentro. Jesus agora está aqui dentro, olha. Aí ele vem, não vos ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que João está ensinando aqui? Se você continuar firme, fiel com o Senhor Jesus Cristo, fugindo da vontade carnal, procurando viver a verdade, fugindo das trevas, amando uns aos outros, viu? E crendo no Deus que tudo pode, viu? Amando uns aos outros e crendo no Deus que tudo pode, e ele ainda vai expressar diferente, Manquete. Se você está em Deus, a ação de Deus está em você. Então, ele vai dizer assim, olha, se você está em Deus, o amor de Deus vai estar na sua vida. Então você vai fazer conforme ele fez. Então você vai seguir os passos dele. Ah, Deus é amor. Deus é amor. Aí eu ensino para você aqui, olha, irmão, ama pai, ama mãe, ama até os seus inimigos. Certo? Mas eu, na hora que depende de minha sobrevivência, da minha sobrevivência, eu não tenho paz, nem com quem está na minha esquerda, nem com quem está na minha direita. Então, falar para fazer é fácil, mas vivenciar é difícil. O que está dizendo aqui? O que eu quero trazer ao seu coração? E já quero terminar. Já quero terminar aqui esse raciocínio. Falar. Todo mundo pode falar. Ama Cristo, ama seu irmão. Mas o que vai provar que você está na luz, não é você falar, ama seu irmão. O que vai provar que Cristo está em você, é se o amor de Deus está sobre a sua vida. Então você vê lá uma pessoa passando por necessidade, você não se coloca como misericordioso. Eu já quero aproveitar, irmãos, esta palavra, vou estar orando agora. Eu quero orar em favor de vocês, mas eu quero também fazer um apelo aqui. Eu tenho um amigo chamado Tiago. Eu vou estar orando pela vida dele, mas a Bíblia diz que se nós, podendo fazer alguma coisa e não fazemos, nós cometemos pecado. A Bíblia diz isso. E quando eu falo que nós vamos orar pelo irmão Tiago, eu quero que não seja somente as minhas orações, mas eu quero convidar você que está ouvindo esta live e me ajude eu a ajudar o irmão Tiago. O irmão Tiago é um amigo meu, ele deve ter mais ou menos a minha idade, ou mais novo que eu, pouquinha coisa. Porém, ele está passando por um quadro clínico muito complicado, que é o câncer. Eu creio que Deus dá a cura para ele. Nós vamos orar, vamos determinar. Mas porém, irmão, a Bíblia diz que aquele que fala só Deus abençoe, o ímpio também faz isso. Tem hora que é hora de nós tocarmos a mão em nossos bolsos e ajudar as pessoas. O meu amigo, o irmão Tiago, ele está passando por um quadro clínico de câncer oncológico, né?
da oncologia. E não é fácil para quem está nessa fase do câncer. Ele está numa fase bem precária. Um jovem que tinha aí os seus 80 quilos, mais ou menos, hoje está aí com os seus 59, 60 quilos e está precisando de remédio. Está precisando, me fugiu o nome do remédio. O governo, ele não recebe ajuda do governo. Você que puder me ajudar, viu? Entra aí no Messenger, entra aí na mensagem, entre em contato conosco pelo telefone 8427-2424, é 11, tá? São Paulo, tá? E na conta corrente, 45522, dígito 9. E isso eu estou pedindo, agora eu estou pedindo para, e é bom você me comunicar pela mensagem que você está me ajudando em favor do irmão Tiago, para me separar lá, tá bom? 6065 45522, dígito 9. Lá também, se você quiser colocar a sua oferta, você pode colocar a sua oferta, conta no Banco Itaú, tá bom? Deus abençoe. Também, você que é amigo, não é amigo ainda do Facebook Missão de Paz, é Missão de Paz. No Instagram é AD Missão de Paz, no YouTube AD Missões de Paz. Tudo Missões de Paz, viu? E hashtag missões no lar. Compartilhe conosco, pode ter certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero orar por você agora, você que puder ajudar, sendo um braço forte aí. Às vezes a gente não pode, irmão, mas a gente consegue alcançar as outras pessoas que estão aí de longe. Nós vamos estar orando. Eu vou convidar aqui, como sempre, convidar o irmão Roberto para fazer essa oração juntamente comigo. Isso tem importância não. Nós somos pessoas normais. Nós somos cabelinho de lado. Somos pessoas normais, sim ou não? Sim ou não? Sim. Normais e espirituais. Aleluia, glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Sim, Jesus. Obrigado, Senhor, Aqui por estamos mais agradecendo, oportunidade, Senhor, Senhor. por mais um E dia. poder te dizer, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, graças, pela vida, Senhor, de cada te pessoa pedimos, que Senhor, lutou pelo irmão conosco. Tiago, Também Senhor, quero, Deus. Senhor, te Coloca louvar nas a tuas Ti, mãos, Senhor, faz nesta uma visita, noite. Senhor. Em nome de Abençoe Jesus. e protege, Oh, meu Pai. glória a Deus. Pois sem ti Em não nome de somos Jesus, nada, abençoe o Senhor, irmão Deus. Tiago, Senhor, E aonde ele seja estiver, feito, Senhor, meu coloca sobre Pai. ele. Em nome do Venha, Senhor, amado fazer a sua Jesus vontade. Cristo, Pai. Em nome de Jesus também, todos que ouviram esta Agradeço, palavra, Pai. Pai. Em nome de Jesus. Do Filho, É o que nós do decretamos. Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos ir embora sem cantar. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Quando Espírito Santo chega, Satanás tem que correr. Põe um anjo ali, põe o outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Quando Espírito Santo chega, Satanás tem que correr. Põe um anjo ali, ponha outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Quando Espírito Santo chega, Satanás tem que correr.
põe um anjo ali, põe o outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, o remédio que eu falei para o meu amigo, irmão em Cristo Jesus, Tiago, o nome do remédio é Xerato, 10 miligramas. Irmão, se você puder, aonde você puder, entre em contato e me ajude. Às vezes ele não pode ajudar, mas você pode, porque você é um braço forte, a qual Deus levantou. Amém? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso. Aquele que nos fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Receba a sua bênção em nome de Jesus. E aquele que contribua com alegria.